Olha, não é a primeira vez que eu estou aqui nesta sala com o Luiz Geraldo do Nascimento, o Godolino. Ele foi sempre um mestre no seu ofício. Na sua obra não se localiza um vestígio de submissão nem de aventuras inconsequentes. E com lugar de crescente destaque no cenário brasileiro, seu trabalho, originário de profunda reflexão, fertiliza-se por força de um cotidiano artístico rigoroso e impecável, pairando sobre sua criação aquela dimensão lírica e melancólica que um artista sutil e refinado como Dorino tem a graça e o poder de ostentar. O dia que eu merecer um elogio desse, eu acho que eu vou parar de cumprimentar o mundo. É da senhora Nélida Pinhon. Mas eu estou brincando. Nélida Pinhon é minha amiga desde quando eu tinha 16 anos. Morava em Campina Grande. Desde então nos correspondemos com a mesma fluência, com a mesma camaradagem. Só ela seria capaz de ser, ao mesmo tempo, tão realista e tão generosa, né? Generosidade é um traço permanente, Léo. Hein? A generosidade é um traço que eu diria permanente em Nélida. Nélida que eu recebi de herança. Na verdade, ela era muito amiga, profundamente ligada a Maria Julieta Drummond de Andrade. E foi Maria Julieta que um dia me apresentou e disse: Nélida é minha herança para você. Quer dizer, na verdade, eu recebi outras heranças de Maria Julieta, mas Nélida é uma grande herança, é verdade. Porque herança maravilhosa. Luiz Dolino é um artista de longa trajetória no cenário brasileiro e internacional. Há mais de meio século vem apresentando o seu trabalho com regularidade em galerias e museus dentro e fora do Brasil, tendo exibido suas obras em mais de 40 países em todos os continentes. Luiz Dolino começou na arte em 63, tempo em que estudou na Escolinha de Arte do Brasil com Augusto Rodrigues. Augusto Rodrigues morava no Lago do Boticário, não é isso? Exatamente. E ali eu que eu conheci estudei. Lá. Mas eu nunca tomei nenhuma aula porque eu nunca tive nenhum talento para o desenho, né? O meu negócio sempre foi a palavra. Eu era muito amigo do Walter Santos, primo do João Gilberto, e o Walter Santos tinha ouvido absoluto. Aí eu dizia: pô, eu morro de inveja do teu ouvido absoluto. Eu disse: não, mas você também tem, mas para a palavra, né? Não é para a música, que eu sou super desafinado. Né? Walter Santos e Tereza Souza. Walter Santos e Tereza Souza. O Walter Santos levou o Gilberto no Rio. Luciana Souza, grande cantora também. Diva do jazz nos Estados Unidos. Extraordinária. Conheci, sabe em que circunstância eu conheci a Luciana, Dolino? Eu conheci a Luciana num berço, num carrinho de bebê, no Natal de 1970. A Tereza deu uma festa em 70, na casa onde ela morava com o Walter, na rua Vai Andava, e eu morava na rua Paim, e eu não tinha ninguém em São Paulo para passar o Natal. Aí ela é irmã do Lemos, do JB Lemos, que era o meu pai no jornalismo. E o Lemos vai para a casa da Tereza. Foi um festaço na casa da Tereza, e ali eu conheci a diva do jazz, Luciana Souza. E conheci antes, agora nem me lembro por quê, o Augusto Rodrigues. E no Museu de Arte Moderna também, do Rio de Janeiro, com Ivan Serpa. Quer dizer, de professor você nunca esteve mal, né, Dolino? Não. Eu me orgulho desses e de todos os outros que eu venho encontrando pela vida. Inclusive o poeta que se separa do escritor, Zé Neumann e Pinto. Isso é bondade sua, me colocar no time do Ivan Serpa e do Augusto Rodrigues. Renomados mestres de gerações de reconhecidos artistas brasileiros. A bibliografia sobre sua obra é igualmente extensa, está presente em mais de 20 títulos. Luiz Dolino é gravador, realizando trabalhos em metal e serigrafia, faz cinema, atua como curador e dirige, até recentemente, ele dirigiu a TV Escola no Ministério da Educação, foi inclusive presidente daquela associação lá. Né? Bom, mas ele também, o Luiz Dolino também é funcionário de carreira do Banco do Brasil, e foi nessa condição que nós nos conhecemos, porque eu era assessor do Zé Eduardo Andrade Vieira, que era senador da República, e foi ministro de Indústria e Comércio do Itamar Franco, na minha opinião, o maior presidente da história da República Brasileira. E o Dolino foi cedido pelo Banco do Brasil, onde ele fez carreira durante 31 anos, se especializando em negócios no exterior, para assessorar o ministro a respeito do comércio exterior. Eu o conheci no governo Itamar Franco. Por conta dessa experiência, em 3 de julho último,
eu gravei aqui o Neumann Entrevista, que não era um Dois Dedos de Prosa, era um Neumann Entrevista, em que ele explicou de forma muito talentosa e experiente o que é que era uma invoice. Estava se falando na invoice por causa dos dois heróis brasileiros, o Luiz Miranda e Os o Luiz irmãos Ricardo Miranda, Miranda, né? o deputado e o burocrata. O burocrata foi o primeiro a dizer que havia maracutaia na venda da Covaxin. Aí, em seguida, o Bolsonaro mandou aquele idiota do Onyx Lorenzoni para dizer que ele tinha falsificado a invoice, e eu chamei aqui o Dolindo para nos falar, e ele saiu-se brilhantemente sobre o que era invoice, uma fatura e tal. E fez um sucesso danado, e aí ficou reconhecido, né, por ter esclarecido por que os negacionistas eram, na verdade, negocionistas. Foi isso mesmo. Aí, para vir agora para o tempo mais recente, eu estava agora em casa, ontem, se eu não me engano, né, e recebo um WhatsApp dele em que ele mostra um cartaz enorme, 1,5 m, Isso, de uma obra dele, que vai ser exposta numa exposição, é claro, exposta numa exposição, Atenas. Atenas não é um nome estranho para mim, não é nenhuma cidade do Piauí, não. Atenas é o berço da civilização. Tem Paris no Piauí, tem Paris no Piauí. E tem Nova York no Maranhão. É. Mas Atenas é a terra da democracia, a terra do Platão, do Aristóteles, né, do Sócrates, e o berço da cultura. O que é isso, seu Dolinho? Aliás, eu não entendi nada do que estava escrito, estava tudo em grego. O meu amigo Zé Paulo Paes não está mais vivo para traduzir para mim. Bom, eu também traduzir para você também não posso. Para traduzir Cavazos. Mas a verdade é a seguinte: eu vou fazer uma exposição individual em Atenas, e essa exposição recebeu o nome de A Fantasia Exata. É a única parte que está escrita em português nesse pôster. E esse cartaz grande foi feito para ser colocado nas paradas de ônibus, né, em Atenas, que ficam próximas ao espaço que eu vou realizar a exposição. É para indicar ao público na rua, né, que essa exposição irá ocorrer. A exposição ela terá obras, quadros pintados, são 8 quadros e 14 gravuras em várias técnicas, né, e que exploram o meu trabalho mais recente, porque a pandemia me fez retornar ao ambiente da gravura. Coisa que eu aprendi quando estudante, na minha época de formação, mas que, na verdade, nesse meio das artes plásticas, trabalhei como pintor sempre e continuo. Mas a pandemia e a reclusão aqui no sítio, e insistência de alguns... Eu tenho o privilégio de ser amigo do Dolino. Fui colega de trabalho dele e continuo seu amigo. Né? Tive o privilégio de estar com ele em Esmélia, lá em... Aí é Pedro do Rio, não? É o nome daquela cerveja, né, Dolino? Como é que chama? Como é que chama o teu bairro aí de Petrópolis? Caiu, Nascimento. Caiu, voltou. Como é que chama o teu bairro? Liga o teu microfone. Não estou ouvindo. Liga o teu microfone. Tem um microfonezinho com uma travinha, aí você tira a trava. Está ligado. Houve uma pane internautica aqui qualquer, quando eu contava que retornar ao ofício da gravura é um efeito pandêmico. Eu trancado aqui no sítio e tal, então buscando sempre o que fazer, e aqui há muito, há desde o gramado para ser cortado, a horta para cuidar, os livros para ler, enfim... e a pintura que não pode ser interrompida. Eu voltei a gravar. Com isso, eu voltei a gravar. Uma editora de São Paulo, papel assinado, que tem honrosos nomes da arte brasileira contemporânea, me convidou e passei a trabalhar, e trabalhei muito, né? Uma coisa meio obstinada. Acabei fazendo 25 imagens no ano passado, que se converteram num álbum, que eu dei o título de Remeleixo, e esse álbum será também exibido na Grécia, né? Tem essa exposição lá. Mas o mês de novembro, só para complementar esse quadro de agenda, acabou ficando repleto no seguinte sentido: eu passei quase 2 anos, né, trancado aqui, não aceitando, nem podendo aceitar nenhum convite, e algumas coisas que estavam para acontecer ficaram no freezer, né? Uma exposição em Montevidéu, que finalmente vai ocorrer, as obras já estavam lá e eu não pude comparecer para inaugurar,
insisti até que a exposição fosse feita com as obras que estavam lá, mas é que, paralelamente, havia uma programação de que eu falaria na Universidade Católica do Uruguai. E falaria um tema que eles intitularam um seminário chamado O Processo da Criação. Eu tive uma parte da minha formação também no Uruguai, há muitos anos. Então, eles não quiseram abrir mão da minha presença, e com isso fomos adiando, mas finalmente, dia 4, próxima semana, eu estarei em Montevidéu, na véspera da inauguração da exposição, no dia 3, portanto, participo desse seminário na PUC, em Montevidéu, e vou centrar minha fala em alguns ícones desse processo. Vou falar de Stravinsky, né, naquelas lições de música dele em Harvard. Vou falar um pouco sobre Alden, também, que explora as mãos do artista. E, finalmente, quero fazer um comentário amplo sobre Orhan Pamuk, no célebre Meu Nome é Vermelho, onde ele revoluciona, a meu ver, a maneira de ver a pintura. É curioso isso, está num romance, mas os romancistas, você sabe melhor que eu, muito melhor, são capazes de invadir essas praias todas e nos darem permanentes lições. É disso que eu vou falar em Montevidéu semana que vem. Aí volto rapidinho aqui no Rio para montar uma exposição de gravuras aqui em Petrópolis, no Espaço Novo, e 2 dias depois embarco para a Europa e demando Atenas, então, agora sim, para essa fantasia exata de que você abriu falando. Você falou que estava em português, mas eu me lembro de ter visto esse título em inglês em algum lugar. Exact Fantasy. Não sei se foi em outro cartaz que você me mandou, mas eu me lembro de ter visto em inglês e não em português. De qualquer maneira, o resto era em grego. Eu fui muito amigo do Zé Paulo Paes, que traduziu Constantino Pafis, um poeta que, aliás, usei de forma muito canalha para conquistar Isabel. Falando em Isabel, ela está ali, ó, uma gravura, uma xilogravura. Está atrás de vocês aí, o tal casal. Isabel. Eu e Isabel. É o casal. O autor dessa gravura é o Francisco Ciro Fernandes. Ciro de Uiraúna, conterrâneo meu. Lá do seu território. É do meu território. O Ciro. Mas é isso. Então, eu aceitei frequentar nesse mês de novembro uma ação concentrada, né, na agenda, e vou estar em poucos dias em 2 continentes, em 6 países, vou falando por aí. Que coisa, né? Tem gente que ouve, que coisa fabulosa. Claro. Ainda bem. Ainda bem que você é ouvido e o que você tem a dizer é muito importante, né? Eu lancei um livro chamado Solos do Silêncio, que ganhou um prêmio, melhor livro de 2004 na Academia Brasileira de Letras, o prêmio senador Zé Emílio de Moraes. Foi o primeiro romance, foi o primeiro texto de ficção, né? O primeiro livro de ficção que ganhou. E esse também é um dos assuntos meu aqui com o Dolino, porque o Dolino é também o cineasta da academia, né? O Dolino produziu uma série de documentários sobre os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. De certa forma, ele é um acadêmico ad hoc, sei lá, um acadêmico... Não, isso aí, você sabe, as coisas vão acontecendo, às vezes, por brincadeiras, tolices, acidentes, tudo é assim na vida. Eu sou vizinho, no meu apartamento no Rio de Janeiro, de um acadêmico e querido amigo, muito querido, Geraldo Holanda Cavalcante, poeta, tradutor maravilhoso e figura extraordinária. Ele e a mulher Dirce, né, igualmente deliciosa figura. E a gente... Pernambucano porreta. Isso. Cavalcante. Não é cavalgado, não, hein, seu Dolino? Cavalcanti. Né? Iti, nobreza pernambucana. José Paulo Cavalcante Filho. Mas o Geraldo, a gente de vez em quando fazia umas incursões pelo subúrbio carioca em busca de comida. Quer dizer, sabíamos da excelência de um prato no subúrbio, lá íamos nós atrás para provar dessas maravilhas que existem ainda. E ocorreu que uma vez eu estava indo com o Geraldo, com o Dirce, com o Ismélia no carro, nós 4, e eu fiquei um pouco perdido, dobro aqui, dobro acolá, e havia uma placa que sinalizava
entre outras direções, Vicente de Carvalho. Aí, Geraldo me ajudando, dobra aqui, dobra lá. E aí eu falei, não, aqui é Vicente Carvalho. Aí ele falou, senhor Dolino, imagina, Vicente Carvalho foi antecessor na minha cadeira na academia. Eu digo, mas não É me nome de diga um que eu bairro, falei né? de... É? Ou é o nome de uma O rua? nome É o do nome de um bairro, o bairro? nome do bairro. Mas aí vou fazer até uma inconfidência agora. Geraldo falou assim, mas eu sei tão pouco desse meu antecessor, porque ele próprio não frequentou muito a academia, eu sei, tem poucos traços biográficos registrados, sei pouco. Bom, eu ouvi aquilo, achei curioso que o sucessor na cadeira dissesse isso a respeito de um antecessor remoto, mas tudo bem. Mas aquele micróbio ficou na minha cabeça, ficou, a gente não falou mais desse assunto, mas eu fiquei pensando, eu digo, mas que coisa curiosa, como pode um acadêmico, né, ele ter essa memória rala de um antecessor, de um acadêmico que, portanto, tem a envergadura, em tese, ocupa a mesma cadeira, né? Aí aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, eu vou escrever um roteiro para discutir esse negócio. Quer dizer, o que é ser imortal da academia? Quem morre e quem fica vivo? Porque muitos imortais morrem, morrem mesmo. E talvez Vicente Carvalho tenha sido um desses, né? E resolvi explorar essa ideia. Novamente, Nélida entra na minha vida, ela entra todo dia, e discuti esse assunto com ela, e conversei também com o Domício e com o próprio Geraldo, e, bom, isso tudo redundou em 42 programas de televisão, feitos para a televisão. Eu gravei até uma parte em Paris, porque aí eu quis entrar fundo nessa questão de academia, da origem da academia brasileira, que se espelha na francesa. Embarquei para Paris com uma equipe, gravei com a presidente da academia francesa, que tem também uma particularidade na academia francesa, o título é secretário e é perpétuo. Até me disse a secretária-geral, ela disse assim, aqui os secretários gerais têm uma qualificação, a gente nunca conhece o nosso sucessor, nunca verá o nosso sucessor, porque o cargo é vitalício, obviamente. Enfim, aí eu levei isso mais profundamente, investiguei também quem editou brasileiros no exterior, quem traduziu, como é que o livro brasileiro circula fora, e isso rendeu um ano de televisão, mas eu tive um imenso prazer, contei com a Fernanda Montenegro como narradora em off, e dos textos que a gente produzia. E, enfim, eu acho que é uma série magnífica e eu sempre fico esperando rever essa série, que pertence ao canal Curta. O canal Curta é um canal excelente. E foi, quer dizer, você fez a série na academia para o canal Curta, né? Eu escrevi... Não era uma série para a academia, era uma série para o canal Curta. Né? Na verdade, vou falar de uma maneira metafórica, mas também é real. Eu produzi mesmo para mim, eu tinha muita vontade de ver aquilo feito. E fui me antecipando, tive um parceiro, tenho um parceiro, Belisário Franca, grande cineasta e documentarista, que era encantado com a ideia e me dava linha. Ele dizia, escreve, Dolino, faz isso, faz aquilo. Eu fui. Quando aquilo estava armado, Belisário pegou e ofereceu a 2 canais, se não me engano, e o Curta imediatamente comprou a ideia e passou a financiar, e nós fizemos isso até, direi, com muito conforto. Né? Nos deram todas as condições para que aquilo fosse realizado da maneira mais elegante, mais profunda. É uma série preciosa, preciosa, eu acho. E você a reviu inteira, né? Claro, além depois de ter visto a montagem, você a reviu toda. Ah, sim. E ainda revê aí. Eu tenho a série, e o Curta se comprometeu com 2 coisas que ele vai cumprir, certamente. Uma de fazer reedições a cada 18 meses, quer dizer, intervalos frios de 18 meses, porque a série toda ocupa 42 semanas, praticamente um ano de televisão. Então, depois de 1 ano e meio, ele volta a exibir. Isso é uma promessa. Uma segunda promessa é de editar uma caixa com esse material que possa circular em bibliotecas, universidades, enfim, entre os interessados. É um material de estudo precioso. A gente teve o cuidado também de fazer com uma forte carga, não só de emoção, mas também de uma frieza pedagógica, para que aquilo fizesse sentido a um aluno, a um neófito que tivesse contato pela primeira vez com esse universo acadêmico.
Inclusive, gravou um depoimento meu. Eu não sou acadêmico, mas fui lá nessa série, não é verdade? Exatamente, porque a ideia não era apenas da visão da própria academia sobre si mesma, mas de pessoas que também que tinham uma visão e tinham o que dizer sobre esse instituto. E foi nessa abordagem que a gente trouxe também a sua fala. E tem uma coisa meio profética, porque a Fernanda Montenegro, a época que leu o texto para você nos filmes, ela não, na certa ainda não tinha articulado a entrada dela que está para acontecer na hora que a gente grava esse vídeo, né? Na academia, ela vai ser acadêmica, né? Uhum. Então, é uma coisa, você também deu um de profeta, não é isso? Não, não foi profeta. A gente precisava. Essa Ou série você já toda. tinha um inside information de que ela ia Nem para a sai academia? de começo, nem sou profeta. O que aconteceu é o Na seguinte: neve. você é até muito mais pretensioso. É, a minha ambição era a excelência, né? A excelência. Tudo que participa ali, sinta-se elogiado, tem um traço de excelência. Então a gente dizia: quem vai falar melhor sobre tal ponto, sobre é, tal figura, sobre Zé Cândido Carvalho? Ah, é fulano. Então, a gente ia atrás daquela pessoa e convencia, alguns até eram refratários, e convencíamos, fomos para a USP, pegamos o concurso de grandes acadêmicos aí também. Bom, e a voz de quem? Vamos pegar uma grande voz, uma voz brasileira, não brasileira apenas porque nasceu no Brasil, mas brasileira porque tem a impostação do que o brasileiro sabe dizer de melhor, Fernanda Montenegro. Então ela veio e fez a série. Eu me vanglorio disso. É uma série de excelência, não podia ser diferente. Lino, me diga uma coisa. Em 1967, como é que a Bienal de São Paulo, uma obra do Titilo Matarazzo e da Yolanda Penteado, entrou na sua vida? Como é que foi isso? Naquela ocasião, eu era bastante jovem e o que acontecia? Nós ficávamos antenados em todas as oportunidades de exibir oficialmente o nosso trabalho, porque a gente acreditava que isso acarretaria, como acarretou no meu caso, status. Então foi assim que, em 65, eu entrei pela primeira vez no Salão Nacional de Arte Moderna, que era também um salão de responsabilidade, que dava dois prêmios, um prêmio chamado nacional, que o artista tinha uma bolsa para frequentar o Brasil o que quisesse, e uma bolsa internacional que o artista escolhido também podia escolher uma temporada onde bem entendesse, paga pelo nosso governo, com bolsa, generosa. Era assim que era naquela época. Eram janelas, falo do Salão Nacional de Arte Moderna e falo da Bienal de São Paulo, que se abriam democraticamente, você se inscrevia, né, preenchia uma ficha, havia um júri, no caso da Bienal, o júri era internacional, no caso do Salão Nacional de Arte Moderna, feito por nomes críticos e veteranos artistas brasileiros. Bom, então foi na base do concurso público. Aliás, eu sou rei do concurso público, eu fiz alguns que passei e entrei. A Bienal de São Paulo, naquele momento, ela tinha esse viés de ser, não um concurso, mas era uma seleção pública de nível nacional, todo mundo podia ingressar, os brasileiros. Os estrangeiros vinham em representação eleitos pelos seus governos. Cada governo que se exibia na Bienal de São Paulo, cada governo estrangeiro, trazia a representação da Argentina, a representação dos Estados Unidos, da Coreia, do Japão, do que fosse. Mas eu acho que o grande mérito, quer dizer, para mim foi muito importante não só participar, mas como ver seguidas bienais. A Bienal é uma coisa tão fundamental para a minha geração, pelo menos, e para o Brasil, do ponto de vista cultural, que eu queria só lembrar que na segunda Bienal, que foi feita em 1953, a obra emblemática Guernica de Picasso esteve em São Paulo. Foi a única vez, Picasso emprestou essa obra ao MoMA em Nova York, como se sabe, e a única vez que ele autorizou, ele mesmo, Picasso, que ela saísse dos Estados Unidos, porque o destino seria um dia voltar à Espanha, como voltou, foi vir a São Paulo. Olha a importância que se dava à Bienal já na sua largada. Era a segunda Bienal, não era a 10ª, era a segunda. E Guernica veio ao Brasil, e eu me lembro que conheci
artistas mais velhos e veteranos fora do Brasil, alguns que me disseram: fui a São Paulo para ver a Bienal, porque eu não tinha chance, não teria chance de ir a Nova York, ver Guernica, e fui a São Paulo para ver. Bom, isso é uma pequena crônica para dizer o quanto Falar um esse pouco aí. certame Quero foi falar um pouco aí. fundamental. Eu Oi? quero falar um pouco aí. Fala. É o seguinte, eu vi Guernica no MoMA, e me lembrei daquela história famosa que você conhece muito bem, de que um oficial alemão apontou a pintura para o Picasso e disse: foi o senhor que fez? Ele disse: não, foram os senhores. Né? Que Guernica Isso é foi ótimo. um bombardeio ensaiado pelo Hitler na Espanha, numa aldeia catalã, né? Uhum. e que produziu essa peça maravilhosa. Eu vi uma vez no MoMA, outra vez eu vi num anexo do Museu do Prado, quando acabou a ditadura do Franco e os Estados Unidos devolveu o quadro para a Espanha. Foi uma exposição muito bacana, aquelas coisas que o Picasso... Você vai no Museu Picasso, em Barcelona, e você vê aqueles estudos que o Picasso fazia sobre as meninas, do Velázquez. E, então, eu vi lá com todos aqueles estudos e tal. E depois, da terceira vez que eu vi, em Madrid, mas já no Reina Sofia, onde ele está. Né? O Guernica está. Agora é residência oficial e definitiva, ao que parece. Definitiva do Né? Guernica. É o Reina Mas Sofia. Né? eu queria que você retornasse a São Paulo, a Bienal, que foi a sua provocação. Você vê a importância desse evento, que importância ele teve durante anos. Não Você só. lembra? Você lembra quem era o curador em 67, quando você entrou? Não? Era um argentino chamado Ditela. Ditela. Ele era o presidente do Devia ser da júri. família daquele seu outro colega, Torquato de Tella, diplomata, que eu conheci na casa de Leôncio Martins Pois é, Rodrigues, gênio da ciência política. Torquato de Tella era o presidente do júri da Bienal de São Paulo em 67. Torquato de Tella. Era o Tenho a próprio. impressão que ele, inclusive, foi Conheci chanceler pessoalmente, argentino mais na casa tarde. do Leôncio. Pois é. Então, agora, a Bienal ela vai se transformando. Quer dizer, hoje ninguém precisa vir ao Brasil ou ir a lugar nenhum para ver Guernica, tem que ir à Espanha, mas tudo, o mundo internautico facilitou tudo, você tem acesso ao que quer. Mas a Bienal de São Paulo, eu acredito que eu visitei a última, como vou por dever de ofício, mas ela se transformou em outra coisa. A proposta talvez hoje seja de um ambiente muito mais experimentalista do que formador, porque a Bienal teve um compromisso com a formação, né? Com a educação, né? Com a indicação, com o debate. Isso acho que se perdeu ou se transformou em outra coisa. Né? O que está visto, ou está para ser visto, na Bienal hoje, e nas duas últimas, pelo menos, já não cumpre, a meu ver, esse papel. E não estou sendo saudosista nem conservador. É apenas uma constatação de que o aspecto formador não está presente. O aspecto experimentalista está presente. Mas aí será arte? Não sei. Não sei. Aí eu tenho que fazer, só contar uma pequena anedota a jato. Claro, conta-se. Aquela do homem primitivo, que ao contemplar o pôr do sol ficou maravilhado com a cena e viu o sol caindo, aquele semicírculo no horizonte. Então pegou um graveto e riscou no chão uma linha horizontal e o semicírculo. E o demônio chegou-lhe pelas costas e perguntou. Antes de perguntar, elogiou, falou: bonito seu desenho, mas será arte? Mas será arte? Pois então, olha, eu também conheço, já vi várias exposições na Bienal, tenho muita saudade quando eu ia à Bienal com meus filhos pequenos. Hoje o Vladimir tem 48 anos, a Clarice tem 46 e é a main sponsor do Festival de Cinema de Veneza, porque ela é gerente de marketing da Campari, que patrocina o festival. Este ano ela se encontrou lá com Almodóvar e tal, né? E lá em Veneza tem a famosíssima Bienal também. E eu, com meus filhos,
acompanhado pelo meu amigo querido Álvaro de Sá, grande poeta camoniano, engenheiro químico maravilhoso, que hoje já não está mais entre nós, e nós fizemos parte do poema Processo, com Vladimir Dias Pinto. Era poesia experimental, mas passamos por isso. E eu reconheço que não é preciso ser conservador, nem é preciso ser saudosista para constatar o que você constatou. Eu fui um pouco mais abaixo, né? Quando eu era diretor de redação do Jornal do Brasil no Rio, foi inaugurado o Sambódromo e eu escrevi um artigo na página de opinião dizendo que o Niemeyer dizia que aquilo ali, aquela coisa assim, que era a bunda da mulata no samba. E eu disse, não, Niemeyer, aquilo lá é o símbolo da McDonald's. E eu recebi uma carta violentíssima, escrita em máquina de escrever em carbono, do Sobral Pinto. Então, eu tive a honra de ser esculhambado pelo Sobral Pinto, inclusive com xingamentos racistas. Ser um pau de arara, quem é você para falar de um gênio como Niemeyer? Eu sei que você não concorda comigo, mas eu acho aquele prédio da Fundação Bienal, quem sou eu para discutir o gosto do Titilo Matarazzo? Você não chegou a conhecer o Titilo? Quando você foi a Bienal, o Titilo tinha morrido. Mas conheci o Bardi. Pega um horror com aquela rampa. Conheci o Bardi, que era a mão direita do Titilo. Pietro Maria Bardi. Você discorda, porque você acha que o Niemeyer é um grande arquiteto. Aliás, o colega seu, porque o Niemeyer, arquiteto ele não é, ele é mesmo um escultor, né? O Palácio da Alvorada, o Itamaraty, aquelas escadas criminosas sem corrimão, né? Hoje eu não subo mais aquela escada do Itamaraty, porque eu tenho neuropatia diabética e sem corrimão, naquele espaço vazio lá do Niemeyer, não dá para subir. De qualquer maneira, pelo menos as exposições eram inesquecíveis, como essas, o Álvaro seguia conosco, explicando para os meus filhos. Isso aqui é o Dolino e tal. Mas o que é chocante para mim é exatamente isso que você falou. Há experimentalismo de mais e arte de menos na Bienal que está aberta em São Paulo. Eu queria voltar, Neumann, a um ponto sobre Niemeyer. Você não vai passar batido nisso, não. Não, o Oscar não passa, não. Niemeyer, eu também não tenho nenhuma competência para julgar, do ponto de vista técnico, a arquitetura que ele realizou. Eu gostaria de puxar um outro viés dessa questão. O Brasil, por alguma razão, que a gente pode, com a ajuda de sociólogos e antropólogos, talvez um Roberto da Mata possa explicar isso bem, ele tem dificuldade com os seus mitos, com os seus ídolos, né? Tom Jobim fala muito bem disso, e Oscar Niemeyer é um homem que projeta com a sua obra o seu nome e o próprio Brasil. Então, eu reverencio isso. Quanto à funcionalidade dos espaços que ele trabalhou, que ele criou, isso é discutível, né? Temos que discutir um pouco. Por exemplo, o museu que ele fez em Niterói, aquela taça, aquilo é belíssimo do ponto de vista visual, e ele ainda se deu ao luxo de contracenar com uma igreja do século XVI, que é a Igreja da Boa Viagem, está no mesmo cenário. Ele pinta e borda visualmente. Agora, eu, pintor, montar uma exposição dentro daquele museu é um inferno, porque se o quadro é pequenininho, ele se encaixa na curvatura da parede. Os meus quadros, em geral, têm grandes dimensões, 2 metros, 3 metros. Ele deixa um vazio atrás, ele não tem como encaixar na parede. Ora, isso do ponto de vista da funcionalidade, zero. Mas eu acho que tudo que Niemeyer fez e nos legou, e, sobretudo, aonde ele nos colocou como elementos da cultura brasileira, deixam ele quase que acima do bem e do mal. Eu não quero defendê-lo por qualquer coisa. Eu quero defendê-lo como defendo grandes nomes onde eu me espelho. Outro dia me pediram, eu botei sobre ídolos, sobre coisas que eu gosto. Essas perguntas sempre muito difíceis. Eu peguei uma fotografia que é bastante conhecida, que naquela passeata dos 100 mil, e o quarteto de mãos dadas, você conhece a imagem, certamente. João da Baiana, Clementina de Jesus, Pixinguinha
e Heitor dos Prazeres. Eu falei, este é o Brasil que me representa. É esse. Olha, quando eu cheguei no Rio, em 1970, eu fui lá na Rua do Ouvidor, na Travessa do Ouvidor, e entrei numa whiskeria Gouveia, onde eu queria encontrar o Pixinguinha. Encontrei. O Pixinguinha estava num canto, numa mesa que ele usava, tomando um uísque, e não tive coragem de chegar nele e dizer, olha, eu sou um menino de Campina Grande, eu tinha 18 anos, 17 anos, e passava férias na casa de um grande músico, e um dia eu vi esse negro tocando no saxofone, ele já não tocava mais flauta, né? Não tinha mais tocadura, e aí o meu amigo do meu pai, o maestro, disse, isso aqui é o maior músico do Brasil, Pixinguinha. E eu não tive coragem de chegar nele e dizer isso. Alguns dias depois ele morreu, e, alguns anos depois ele morreu, e eu estava trabalhando na Folha e eu escrevi uma página sobre a morte dele, e tenho essa falha, essa lacuna na minha vida de não ter cumprimentado pessoalmente o Pixinguinha. Em relação ao Niemeyer, eu até reconheço o grande nome dele no exterior, mas o que eu sei é que os prédios dele em Brasília usam muita energia elétrica, muito ar-condicionado, e não tem nenhuma funcionalidade. E é uma ironia brasileira, porque aquela arquitetura se chamava de funcional, pelo menos no tempo. Não era funcional, não chamava? Hein? Essa arquitetura não era moderna ou contemporânea, era uma arquitetura funcional. Mas o que me chocou mesmo na Bienal é o seguinte, eu não encontrei nada lá, a não ser a coisa que eu considero mais importante. O que é que eu considero mais importante? Eu fui lá para ver e vi. Tive grande dificuldade, porque os funcionários não sabiam onde localizar, ninguém foi treinado, ninguém foi ensinado. A pessoa que estava sentada de frente à exposição que eu queria ver não me disse, é ali. Eu que vi que estava lá o nome, né? E eu queria ver o quê? O que é que eu queria ver? Há bastante tempo, o Zé Murilo de Carvalho, que é um amigo seu, grande historiador mineiro, escreveu um livro chamado Pontos e Bordados. Na verdade, não era um livro, era uma coleção de ensaios. E Pontos e Bordados era um ensaio sobre os bordados de João Cândido, o herói da revolta da Chibata. O Almirante Negro. O livro chegou a ser vendido por um preço absurdo quando saiu do mercado, e agora o Zé Mário Pereira, teu amigo também, meu editor, relançou o livro do Zé Murilo, e coincidiu que a Bienal tivesse a honra e o destino correto de exibir os bordados do João Cândido. Eu confesso a você que se eu não estivesse lá com a Isabel, se eu estivesse sozinho, eu tinha me ajoelhado e chorado diante das palavras liberdade e amor. Mas depois eu chorei com raiva de um texto assinado pelo curador, um italiano chamado Jacopo Visconti. Você gosta de Eliseu Visconti, não gosta? Gosto. Grande pintor brasileiro. Ele não tem nada a ver com Eliseu Visconti. Mas ele escreveu um texto ideológico. Pós-impressionista, fez o teto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Belíssimo, refinadíssimo pintor. Tem até um descendente dele que é pintor também. Né? Então, no texto, eu senti falta de uma coisa muito importante. Né? Eu tinha entrevistado aqui onde você está, o Zé Murilo, a respeito exatamente do relançamento do Pontos de Bordado. Ao travar conhecimento, do conhecimento que o Zé Murilo tinha dos bordados do João Cândido, eu conheci uma das histórias de horror que me lembram muito aquela famosa epígrafe, né, do poeta, né, T.S. Eliot, horror, 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 do livro do Conrad, né, que inspirou o filme Apocalipse Sinal, né? É um livro do Coronel, que foi feito pelo Marlon Brando. E o Zé Murilo estava em São João del Rei e entrou no museu lá e encontrou os bordados, ficou emocionado como eu fiquei quando eu cheguei na Bienal. Encontrou o dono do bordado, que era um carcereiro que tinha convivido com João Cândido no hospício. João Cândido enlouqueceu. E aí, você quer contar a história?
da Revolução Não, Mexicana. essa história que você está contando lindamente, eu lamento uma coisa enorme. Todo brasileiro tinha que conhecer isso desde a escola primária, se honrar da história desse almirante negro, né? É, enfim, que passou, foi perdoado e depois chibatado, e essa coisa brasileira, esse vai e vem cruel que a nossa cultura impõe a certas figuras, né? E resgatar nesse homem, que foi um líder, que foi um homem belicoso, mas também um homem de grande sensibilidade da alma brasileira. Ele diz que quando o Brasil tornou sucata o encoraçado Minas Gerais, onde ele serviu, ele foi de barco remando e ficou alisando o casco daquele barco, que ele sabia que ia desaparecer pela inoperância, pela idade, etc. Quer dizer, esse homem retrata a alma brasileira, o brasileiro é esse herói, né? É esse grande herói. Agora, isso fica lá num cantinho da Bienal que você teve que fazer quase que um trabalho de arqueologia para chegar nos bordados do Almirante, e essas coisas passam batidas no Brasil, né? O Zé Murilo relançou esse livro agora, e você vê como ele descobriu, não por acaso, olhou aquilo em São João del Rei, se emocionou, e por sorte havia um sobrevivente capaz de revelar esse nosso histórico, né? O Brasil o Brasil acho que tem jeito. Me dói, é difícil dizer isso neste momento, mas coisas, quando eu me emociono com histórias desse tipo, é que eu penso, não, a gente tem algum jeito, a gente tem jeito ainda, porque é uma terra é, que produz uma sensibilidade diferenciada. Eu viajo o mundo inteiro, tive a oportunidade de exibir meu trabalho tantas vezes e assistir também trabalhos de outros, de ser convidado aqui e acolá, e eu percebo que a estrela do Brasil ela brilha. Ela pode estar um pouquinho apagada agora, mas olha, um lustro que há de vir, né? Talvez por Arthur, seu filho, pelos meus netos, esses meninos vão lustrar a nossa estrela de novo. Nós fracassamos, mas eles vão levar adiante. Pois é, mas aí o Zé Murilo conta uma história que é uma história a mais dos absurdos da violência das Forças Armadas no Brasil. A história é que o João Cândido liderou a revolta da chibata, que aboliu o uso da chibata para reprimir marinheiros pelos oficiais. A Marinha é muito conhecida pela separação da nobreza, né, da plebe, e continua sendo. E eles tomaram o Minas Gerais, apontaram o canhão para a cidade, é claro que eles não iam atirar, mas o Hermes da Fonseca, que lembrava o Bolsonaro tanto na covardia quanto na canalice, o Marechal Hermes da Fonseca fez um acordo com eles, os anistiou, e eles, então, foi abolida a chibata, foram para casa, e algum tempo depois foram presos, conduzidos para a Fortaleza São José, na Ilha das Cobras, e instalados numa cela sem janelas, uma cela inóspita. O encarregado de tomar conta dos 15 presos, dos 17 presos levados para lá, era o capitão, olha um capitão, hein? Igual o Bolsonaro, Marques da Rocha, era um capitão de fragata, né? Eu até me lembrei daquela piada do cafetão de gravata, né? Pois bem, uma véspera de Natal, o capitão foi embora para o Rio de Janeiro comemorar o Natal no Clube Naval, e os habitantes da cela começaram a morrer sem ar, asfixia, igual ao que aconteceu com a Covid em Manaus. Você vê que o capitão no Brasil pode ter essa especialidade de asfixia, né? Pelo menos em momentos históricos graves. Uma tradição de asfixia. E o guarda não conseguiu localizar o capitão. Quando ele voltou, havia 15 cadáveres e 2 sobreviventes. Um chamado João Avelino, que até por coincidência é o nome de um técnico de futebol, da minha juventude, né? E o outro era o João Cândido. E o João Cândido enlouqueceu ao ver os amigos morrendo. Foi para o hospício, no hospício ele produziu essas obras-primas de sensibilidade, que são os desenhos. Agora, você sabe o que aconteceu com o capitão? O capitão foi promovido a capitão de mar e guerra.
O Hermes da Fonseca deu um jantar no Palácio do Catete para o capitão e o inquérito da Marinha concluiu que os presos morreram de insolação. Os presos morreram de asfixia dentro de um lugar em que o vento não entrava por absurda incompetência e canalice do capitão de Marighella. Mas a história, Neumann, a história não acaba aí, não. Vai chegar no nosso tempo, via poesia, né? Aldir Blanc vai recontar essa história toda. Aldir Blanc, eu fui muito amigo. Eu não conhecia o Aldir Blanc. Conheci o Aldir Blanc quando ele lançou com o João Bosco um disco do Pasquim. Eles foram lançados numa edição do Pasquim. Eu não me lembro mais qual era a música. Mas uma obra-prima. Toda a música do Aldir Blanc e do João Bosco eram obras-primas. E eu fui muito amigo da Elis Regina, através do Walter Silva Pica-Pau, que a lançou para a glória e para a carreira musical maravilhosa dela. Né? E quando a Elis gravou, eu acompanhei a história, porque o título da música que homenageava o João Cândido era Almirante Negro. E o título, a música não foi censurada, mas o título foi. E aí depois se descobriu que foi censurado, não era pelo almirante, não era uma coisa militar, né? Foi censurado por racismo, porque eles mudaram para Navegante Negro e o título foi censurado. Até que eles deram um título que eu, inclusive, considero melhor, um belíssimo título, Mestre Sala dos Mares. Só que isso aí conta, no nosso tempo contemporâneo, a permanência do racismo e, sobretudo, do ódio, do massacre que se realiza na história de nossas Forças Armadas. O Exército, por exemplo, a Guerra do Paraguai, né? Canudos, esse episódio mais desumano do que o massacre de Canudos, de Antônio Conselheiro, né? Contestado em Santa Catarina, a ditadura militar de 64, etc. Então, que essa história de glorioso exército termina com essa história de censura. Quer dizer, você veja que... Agora, aí eu chego na Bienal e o tal do Jacopo Visconti assina um título em que não cita o nome do canalha que matou todo mundo lá e que transformou o João Cândido num negro. Agora, é o italiano. Não, o cara é italiano, ele não sabia da história. Mas será que o Zé Olímpio, neto do Zé Olímpio, filho do Geraldo Jordão, que filho de um grande editor e do maior livreiro da história do Brasil, do maior lançador de obras literárias do Brasil, que é o presidente da Fundação Bienal, não sabia? Ou não quis aprender? Eu achei isso aí o fim da picada. Né? É a grande obra da Bienal, está escondida, e, além disso, a história está contada sem o nome do verdugo, só tem o nome do herói. É como se contasse a história do Tiradentes sem o Joaquim Silvério. Nós seguimos uma trajetória, eu falo do ponto de vista de cultura, história, né? de soterrar, né? A gente vive de soterrar. Né? Lembro de uma pessoa que foi amiga sua também, Ivan Lessa. Né? Brasileiro, a cada 15 dias, esquece os 15 dias anteriores. E ninguém quer saber nada. Nós temos uma avidez em desaparecer com o nosso histórico, com o nosso ontem. Né? É um traço da nossa cultura, é um traço do nosso comportamento. Eu só sei que isso se redunda numa infelicidade. Né? Mas eu quero seguir com essa batuta. Nós fracassamos, mas Arthur não vai fracassar, não. Ele vai ter tempo de botar isso de pé outra vez. Deus te ouça que eu não vou ter tempo para me arrepender. Eu tenho 70 anos e ele tem 2 anos e 4 meses. A Isabel ainda vai acompanhar, eu não. Aliás, você gostou da gravura do Ciro? Eu vou fazer um programa com o Ciro, um grande estilo gravador. Eu já conhecia esse trabalho aí. Mas eu acho, Zé Neumann e Pinto, é tanta coisa importante que tem ocorrido paralelamente nesse momento, e eu percebo no ambiente, sobretudo da imprensa, alguns canais, se diz assim agora, que congregam pessoas dispostas a desnudar, sabe? Mostrar que o rei está nu. Isso é importante, porque eu não vejo no mercado editorial algum histórico plausível de toda a tragédia que a gente vive. Eu estou relendo nesse momento Hannah Arendt, né? E no momento estou lendo
o julgamento do Eichmann. E eu me pergunto, assim, pergunto a você, uma provocação para um jornalista, porque ali a Hannah Arendt se comportou em Jerusalém como uma jornalista. O texto dela é jornalístico do princípio ao fim, como você sabe. Eu pergunto, será que nós vamos ter direito a uma Hannah Arendt para narrar essa nossa tragédia? Eu considero Eichmann em Jerusalém, A Banalidade do Mal, o texto teórico mais importante do século XX, à altura do Catcher in the Rye, do J.D. Salinger na ficção. Né? Só que o J.D. Salinger conseguiu uma tradução competente do Jairo Dalstra, do Machador, que você deve conhecer, né? E a tradução, eu não me lembro mais de quem era da Hannah Arendt, me obrigou a ler o livro em inglês, porque era mais difícil ler em português do que eu com o meu péssimo inglês. Sou um grande admirador de Hannah Arendt, e agora, com a Isabel é louca pela Hannah Arendt. Né? E tem um grande amigo nosso, o Celso Laffer, que também é acadêmico, que é o maior especialista no Brasil em Hannah Arendt. Eu estou tentando falar com o Celso para perguntar isso que você me perguntou. Será que o Brasil não vai ter um Se eu não Hannah estou Arendt para enganado, falar ele da banalidade do chegou a mal? estudar com ela, hein? Se eu não estou enganado, Foi aluno dela. Celso Laffer foi aluno dela É. nos Estados Unidos. Eu vou dizer para o Celso Laffer que você me recomendou que ele me receba. Meu amigo, mas eu tive inclusive no dia que, eu não me lembro mais se era a Nélida que estava passando por Felipe Gonzalez, ou se o Felipe Gonzalez estava passando para a Nélida a cadeira Miguel de Cervantes, né? A cadeira latino-americana na USP. Mas eu fui um jantar na casa do Celso Laffer e encontrei lá o Felipe Soares. E eu acho que é uma dívida grande que nós temos, o Brasil precisa ter, mas é possível chegar lá quando você tem um secretário da Cultura que não sabe quem é Lina Bobardi. Não, esse é o lado obscuro, essa é a tragédia que precisa ser contada. Eu quero falar do lado solar. O lado escuro está insuportável. Eu quero o lado solar, que traz esperança de que alguém vai retomar esse caminho, vai fazer um diagnóstico correto e colocar pontos nos is, né? Eu acho, vai ser preciso isso. Tudo isso demora tempo. O Eichmann, estamos falando disso, quantos anos levou até ser trazido de Buenos Aires para Israel? Mas chega o momento, chega a hora. Valeu a pena você ter ido ao prédio lá do Niemeyer ver a Bienal, não? Valeu a viagem a São Paulo? Valeu. Valeu a viagem a São Paulo. Eu acho que a pior crítica que a gente poderia fazer, e só uma pessoa que faz esse tipo de crítica, é Nelson Rodrigues, que não li e não gostei. Eu não tenho o talento, o gênio de Nelson para poder ousar algo do tipo. Eu vou lá, eu vou conferir e vou transformar aquilo, e sem querer dizer eu acho, porque eu não gosto de usar esse verbo achar. Eu prefiro ver, analisar e dizer eu penso. Quer dizer, porque eu penso há uma reflexão. E eu comparo isso com outras bienais que eu participei, pelas quais eu passei, e poder dizer, eu penso que no momento estamos numa trajetória equivocada do que se exibe. E olha, e o principal responsável, se é que isso tem que se buscar um responsável, o Zé Olímpio, é um menino, eu digo que é um menino porque eu conheci de calça curta, conheci o pai, querido amigo meu, entendeu? E meu editor editou um livro sobre meu trabalho no ano 90. O avô você não conheceu, né? O Zé Olímpio avô, não? Não, o avô não conheci. Tratávamos, inclusive, o Geraldo Jordão, tratávamos de Xará, porque eu também tenho Geraldo no meu nome, né? E ele tinha o apelido de Cole, e o Cole me chamava de Xará. Enfim, são pessoas que eu conheço, a família, e admiro. E eu não daria uma culpa, eu detesto essa palavra, inclusive, culpa, ao Zé Olímpio, presidente da Bienal. Ele tem uma responsabilidade, sim, mas aquilo é uma máquina que está funcionando. Eu acho que a gente tem que ir ver e concluir. Será que o nosso tempo é tempo de experimentalismo mesmo e ele está certíssimo e eu que estou acovardado diante disso? Não sei. Eu não sou dado à humildade, não, mas nesse caso estou sendo humilde. Mas você não veio ver só a Bienal, você veio ver outra exposição também em São Paulo, né?
Você Eu fez vim um bate e para a volta aí. ST Arte, onde eu estava participando, inclusive, no estande do Papel Assinado, que é o maior editor de gravuras do país, que eu tenho a honra de estar afiliado, né? Ele vem de uma tradição de 50 anos como editor, com nomes como Volpe, Tomio Otaki, bom, toda a tradição do século XX brasileiro está ali perfeita, e eu me orgulho de estar nesse time, né? E então vim, achei meu dever passar ali uma tarde com ele, dando os autógrafos, falando com as pessoas, enfim, E aí trabalho valeu. admirável. Valeu, né? Aí valeu. Valeu muito. Mas olha, me fala um pouco para a gente. Já tomei muito o teu tempo aí. Daqui a pouco a Ismélia vem aí com um cabo de vassoura e me expulsa aqui da sala. Me fala um pouco dessa tua redescoberta da gravura, de gravar, né? Porque você tinha abandonado a gravura pela pintura. Quer dizer, e agora você está pintando, na quarentena você pintou e gravou, né? Eu não diria abandonar. Eu digo que nos meus tempos de formação, eu aprendi as técnicas da gravura, como tive noções também da tridimensionalidade na escultura, mas eu nunca duvidei que esse não jamais seria o meu caminho. Meu caminho era e é o da pintura, mas eu tinha o domínio da técnica. Então eu fiz há uns 30 anos, cometi algumas gravuras que estão aí, são esgotadas no mercado, mas ilustrativas do meu trabalho de pintor. Até que houve a possibilidade dessa aproximação com o papel assinado, numa conversa minha com um grande colega do meu maior respeito, Manfredo de Souza Neto, também pintor, um homem de vasta cultura, e que também fica nesse trilho meu de eventualmente gravar. E o Manfredo, um dia conversando, falou: Dolino, a gravura, além do prazer da realização do trabalho de gravador, ela é portadora de um aspecto da democratização da imagem. Isso é muito importante, porque se você faz a gravura com o requinte técnico, como tem que ser, e com a excelência da exibição daquela imagem, do seu pensamento gráfico, ela se torna uma obra muito digna, perfeita e bem acabada, só que você faz edição de 15, 20, 30, até 50, às vezes. Então, no lugar de um quadro que alguém, para ter o privilégio de possuir, tem que dispensar um valor mais exuberante, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil, depende do artista, com 2, 3, 4, 5 mil reais você compra uma gravura. Então, ela tem esse aspecto de, não só pela profusão do número elevado de 30 exemplares identicamente produzidos, né? Chegar às paredes de um muito maior número de pessoas e num preço acessível, né? Eu tenho pessoas que revendem meu trabalho, marchands e arquitetos, e dizem: olha, eu canso de ouvir essa frase, mas com grande prazer. Olha, eu estou decorando aqui o apartamento de um jovem casal, vai se casar agora ou acabou de se casar, não podem ainda ter uma pintura sua, mas você vende uma gravura, né? Você agora tem bastante gravura. É um prazer, né? Quer dizer, aquela pessoa vai ter uma imagem minha, despender um pouco de dinheiro e terá igual prazer estético, igual emoção. E eu estou aqui para isso, para me expressar e chegar com a minha linguagem a alguém. Então, a gravura voltou a me encantar, digamos. Dos teus colegas que estão em atividade aí, de quem você gosta mais? Tanto na pintura como gravura. Olha, eu costumo separar, e é preciso separar uma coisa até um pouco dura que eu vou dizer. O Brasil ainda não chegou ao ponto de ter reconhecida a sua pintura. Quando eu digo isso, eu digo assim, um país pequeno, onde eu estudei, Uruguai, que foi um estado do Brasil, né? Pequenininho, ele já produziu Torres Garcia, que é o nome do mundo das artes plásticas. Os meus mestres, Costigliolo, Maria Freire, homens que estão no mundo das artes plásticas. Aí você vai à Colômbia, tem Botero, você vai à Venezuela, tem Soto, tem Cruzier, você vai ao Chile, tem Mata. Vamos parar. Se falar na Argentina, Tomaselli, inúmeras pessoas da maior importância, Fontana. Quem se equivale a esse nome ou a esses nomes e tenha o reconhecimento deles no mundo das artes plásticas, no universo, estou falando no plano internacional? Zero.
Não temos. Então, vamos fazer aqui uma pequena barreira para dizer: vamos ao mundo da gravura. Aí o Brasil reina, e mais que reina, reina com mandato feminino. O time brasileiro de gravadoras, que nunca pintaram quadro nenhum, exerceram o ofício da gravura e se impuseram ao mundo, é extraordinário. Aí tem Maria Bonomi, nossa querida amiga, Fai Gostrov, Redite Bering, Ana Bela Gaig, Ana Letícia, e por aí vai, Ana Carolina, se tem 3 anos por acaso, Tereza Miranda. Olha, são mulheres que, se você vai à Bienal de Ljubljana, os primeiros prêmios estão assegurados a essas damas brasileiras. A Tóquio, os primeiros prêmios foram assegurados a essas damas brasileiras. Paris, dominam completamente, não sei porquê, no universo feminino. Né? Eu tenho até uma pequena explicação, não sei se estou certo. Essas mulheres que eu citei, brilhantes, elas se dedicaram quase que com exclusividade a esse ofício, se expressaram quase que unicamente por esse meio. Enquanto que os homens, os artistas brasileiros, são pintores que, eventualmente, se valeram da gravura como uma expressão subsidiária. Errou, não conseguiu chegar onde elas chegaram. Então, eu faço essa distinção. E aí, não estou fugindo da sua pergunta, então, se você me diz, no mundo da gravura, eu tenho que me inclinar pelas mulheres. Tem que me inclinar, né? Porque são pessoas, Renina Katz, além de ser uma senhora belíssima, né? Fez um trabalho e faz, ela está aí, maravilhoso, e ela é uma das que batia nessa tecla: Dolino, volta para a gravura, vem fazer gravura, enfim, estou eu. Agora, eu tenho alguns colegas, pintores, que se valeram da gravura, com esse intuito, inclusive, que eu marquei, da democratização. Iberê Camargo, por exemplo, é um artista valiosíssimo no mercado, Volpe, mas que você, a pessoa de bolso moderado, pode chegar a eles, pode ter imagem deles muito dignas do que foi o pensamento gráfico e plástico desses homens. Para citar dois monstros brasileiros, Iberê e Volpe, tem vários, mas a gravura ocorreu de forma subsidiária. Eles não são o time titular da seleção brasileira é da seleção feminina. Tenho dito. Bom, Dolino, acho que vamos ficar por aqui. Foi um prazer enorme. Eu agradeço muito a sessão feita média da sua figura, da sua pessoa, da sua sabedoria, da sua experiência, da sua inteligência, da sua cultura e da sua inventividade. Muito obrigado e vamos torcer para que apareça uma Ana Arendt para tratar da nossa tragédia e um brasileiro sério que bota o Brasil no rumo para o Arthur poder viver num país melhor. Oxalá.